Olá, tudo bom? Quero trazer para vocês um pouco do pensamento que eu tive a respeito do nascimento de Moisés. Estava lendo a história esses dias e comecei a meditar. A história se passa ali no primeiro capítulo de Êxodo, tá? Primeiro e segundo capítulo de Êxodo, para ser mais exato. Segundo livro da Bíblia, né? Êxodo é o segundo livro do Pentateuco, né? Que são os 5 livros escritos por Moisés. Então vamos lá. Conta-se na história que após a morte de José, o povo de Israel, o povo hebreu, né, melhor dizendo, se multiplicou bastante na terra, né? Suas famílias, e já era morto já José e os seus irmãos. E passou-se o tempo, eles iam se multiplicando e fortalecendo na terra do Egito. E passado algum tempo, ao assumir o trono outro faraó, que não conhecia a José, todo o seu feito, né, realizado no Egito, e ele, olhando aquela quantidade de hebreus, ele disse consigo mesmo: olha, vamos fazer o seguinte, esse povo está se multiplicando demasiadamente. Para que esse povo não venha, em algum tempo, estar fortalecido e se reunir com um dos nossos inimigos e vir a guerrear contra nós e tomar nossa terra, vamos logo colocar pessoas em pontos de dominância sobre este povo. Assim eles ficarão submissos a nós. Vamos dar para ele todo quanto é tipo de trabalho, os mais pesados possíveis. Mas nem isso privou o povo de se multiplicar. O povo se multiplicava ainda mais. Quanto mais colocava o povo para sofrer, para trabalhar, trabalho duro, colocou o povo para trabalhar no campo, colocou o povo para construir grandes palácios, palácios de tesouro, cidades. E o povo se multiplicava ainda mais. E se fortalecia ainda mais, por incrível que pareça. Então o faraó olhando, o faraó teve uma ideia. Farei o seguinte: eu vou parar esse povo antes que cresça. Chamou 2 parteiras e falou com elas: olha, vocês são responsáveis pelos partos das hebreias, não é isso? Toda vez que nascer uma criança, se for homem, mate-o. E as parteiras, ouvindo isso, tudo bem. Só que o coração das parteiras se encheu do temor do Senhor. E no momento em que elas viam as hebreias dando à luz, elas não matavam as crianças. Passou-se algum tempo, não sei quanto tempo passou, e Faraó chamou as parteiras e disse para elas: eu não disse para vocês que quando nascesse os filhos das hebreias, se fosse homem, para que vocês o matassem? E ela disse: olha, toda vez que a gente chegava lá, elas já tinham dado a luz, porque elas são mulheres fortes, são viçosas, e elas davam a luz antes que a gente chegar. Então a gente não tinha nada para fazer. Então o faraó teve outra ideia. Chamou o seu exército e falou: olha, peguem todos os filhos dos hebreus nascidos, homens, e joguem no rio. Simplesmente isso. Fácil. Parece fácil falando, né? Simplesmente jogue no rio. Pronto. Elimina o problema. E assim foi. E com o passar do tempo, vem um dos filhos de Levi, da tribo de Levi, por nome de Arão, e se casa com uma mulher também da sua tribo, chamada Joquebede. Passado esse tempo, que eu não sei qual, certamente ela já tinha os seus filhos mais velhos, Arão e Miriam, e essa mulher vem a engravidar-se. No meio de toda essa turbulência, no meio dessa tempestade toda, essa mulher engravida. E aí eu fico pensando, e pensa você, imagina a cabeça dessa mulher. Meu Deus do céu, se essa criança for um menino, mesmo que eu consiga guardá-lo, escondê-lo por tempo que for, o dia que eles pegarem, eles vão jogar essa criança no rio, vão matar.
Quem sabe na mente dela, na mente do pai, e entre a conversa deles, pediram para que fosse uma menina. Mas nós sabemos que os planos de Deus são perfeitos, né? Os planos de Deus são imensos, né? E os seus planos ninguém pode impedir, é impossível impedir o plano do Senhor. Nós sabemos disso, né? Nós vivemos isso todo dia. Os planos de Deus são inescrutáveis. Não tem como a gente saber o que Deus planeja, a menos que Ele revele. Do contrário, ninguém tem como saber o que Deus tem planejado. Mas enfim, então, essa mulher veio engravidar e deu à luz e teve esse menino. Ela olhou, o menino era de muito boa aparência e ela o escondeu. Conseguiu esconder ele por 3 meses. Ela escondeu essa criança e não pôde mais escondê-lo. Então ela pega essa criança, ela faz o cesto de junco, protege ele, cesto de junco, e permeabiliza ele com betume para que, né, não entrasse água. Coloca ele no rio e falou com a filha, com a Miriam: olha, vou colocar no rio, você fica observando para ver o que vai acontecer. Se ele será pego pelo soldado, enfim, acompanha lá. Aconteceu desse cestinho chegar próximo de um local onde a filha de Faraó resolveu se banhar. E ao ver aquele cestinho, ela falou com uma das suas criadas: vai lá e pega aquele cesto para mim, vê o que tem dentro. Certamente elas ouviram o choro da criança, porque a Bíblia diz que a criança estava chorando. E ela vê a criança chorando e vendo a aparência, a beleza da criança, ela se comoveu. Teve amor pela criança. Então ela falou: eu vou ficar com essa criança, tá? O cotidiano do dia a dia, baseado em tudo que acontecia, né? Eles viram que a criança era filho de hebreu. E nesse instante que ela disse que ficaria com a criança, que não mataria, não sacrificaria aquela criança, a irmã vem e se apresenta e fala assim: olha, eu posso conseguir uma ama de leite para cuidar dessa criança. Ela: faça isso. A menina correu. E quem que ela trouxe para cuidar da criança? A própria mãe. Porque a filha de Faraó falou: vai, faça isso, traga ela e eu darei um salário para que ela crie essa criança. E até uma idade certa ela trará ele até mim e ele será criado no palácio, sobre os cuidados do rei. Aprenderá tudo que os egípcios têm para ensinar: ciência, conhecimento, sabedoria, né? Matemática, geografia, política, enfim. Isso aconteceu com Moisés. Ele cresceu, se tornou um homem com grande conhecimento, com grande sabedoria, com grande ciência. Que nós sabemos, conhecemos a história. Mas aí a gente fica analisando isso. Se é você, que atitude você tomaria? Será que você tomaria uma atitude igual a atitude que Joquebede tomou? Será que você tomaria uma atitude igual àquelas parteiras tomou? Como é que você reage sob pressão, sobre o medo, sobre a angústia, sobre a expectativa de não saber o que vai acontecer amanhã? Já parou para pensar nisso? Jesus disse em seus dias, a carne aqui entre nós, que é necessário a gente se preparar para o dia mau. A gente não sabe quando é o dia mau. No caso dela, né, de Moisés, já havia um plano estabelecido sobre a vida daquele menino por Deus. Assim como também tem um plano de Deus estabelecido sobre a vida de cada um dos seres humanos. Deus tem um plano para cada um, em especial. Agora nós precisamos ter coragem, audácia, ousadia para ir à luta a cada dia e vencer os nossos medos, vencer a nós mesmos, para que possamos agradar o nosso Deus. Um abraço.